Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 43 do livro Os Mensageiros, antes da reunião. Os preparativos espirituais para a reunião eram ativos e complexos. Lembramos que eles estavam no campo, teve um episódio no campo, depois eles fizeram um culto do evangelho ao ar livre e agora eles regressaram à casa da Dona Isabel. Chegamos de regresso à residência de Dona Isabel, quando faltavam poucos minutos para as 18 horas. E já o salão estava repleto de trabalhadores em movimento. Observando com estranheza determinadas operações, fiz algumas perguntas ao nosso orientador, que me esclareceu com bondade. Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficiente não é coisa tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados, entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Quando encontramos trabalhadores entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo. Claro que não podemos auxiliar atividades infantis nesse terreno. Quem não deseja cuidar de semelhantes obrigações com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios, porquanto a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Onde se reúnam almas levianas, aí estará igualmente a leviandade. No caso de Isabel, porém, há que lhe auxiliar o esforço edificante. Em todos os setores evolutivos, é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Onde se encontre a atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. Sempre que estivermos com a intenção do bem, a intenção de ajudar realmente, a gente sempre vai ter colaboração espiritual de ordem superior. Calara-se o bondoso amigo. Continuei reparando as laboriosas atividades de alguns irmãos que dividiam a sala, de modo singular, utilizando longas faixas fluídicas. Aniceto veio em socorro da minha perplexidade, explicando atencioso. Estes amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Serão trazidas aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores e torna-se imprescindível limitar-lhes a zona de influenciação neste templo familiar. Para isso, nossos companheiros preparam as necessárias divisões magnéticas. Então, tem trabalhadores lá fazendo divisões magnéticas para que ninguém possa interromper ou atrapalhar o trabalho. Observei admirado que eles magnetizavam o próprio ar. Nosso instrutor, porém, informou gentil. Não se impressione, André. Em nossos serviços, o magnetismo é força preponderante. Somos compelidos a movimentá-lo em grande escala. E sorrindo concluiu. Já os sacerdotes do Antigo Egito não ignoravam que para atingir determinados efeitos é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-a de valores positivos da nossa vontade. Aí eu coloquei aqui, né? Paz, fé, alegria, valores positivos que tu fica saturando no ambiente. A gente acaba magnetizando o ambiente ao visualizar, ao imaginar, falar, intencionar esses sentimentos no ambiente, a gente acaba saturando-os
com magnetismo. Para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados, são precisas providências variadas e complexas, sem o que tudo redundaria em aumento de perturbações. Este núcleo é pequenino, considerado do ponto de vista material, mas apresenta grande significação para nós outros. É preciso vigiar, não o esqueçamos. Então, só para explicar aqui, né, os trabalhadores estavam magnetizando o ar. Aqui faz de conta que ficam os encarnados no trabalho, e aí tem uma faixa fluídica magnética bloqueando qualquer intercorrência. Aqui, por exemplo, pode ficar os mentores dos participantes encarnados, outra faixa, e depois ali os desencarnados sofredores, para evitar que possam interferir no pensamento dos médiuns, interferir de uma forma negativa que possa atrapalhar a reunião. Enquanto as atividades de preparação espiritual seguiam intensas, Dona Isabel e Joaninha, noutra ordem de serviço, chegaram ao salão, dispondo arranjos diferentes. Usaram largamente a vassoura e o espanador, revestiram a mesa de toalha muito alva e trouxeram pequenos recipientes de água pura. A uma ordem de um dos superiores daquele templo doméstico, espalharam-se os vigilantes em derredor da moradia singela. Nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benfeitores. Em tudo a ordem, o serviço e a simplicidade. Logo após alguns minutos, além das 18 horas, começaram a chegar os necessitados da esfera invisível, ao homem comum. Se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados em perturbação e sofrimento, muito se lhes modificariam as atitudes na vida normal, porque não deve ser boa essa visão. Nessa afirmativa, devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espiritistas, que frequentam as reuniões doutrinárias, alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia, na preocupação de atender ao egoísmo habitual. O quadro de retificações individuais após a morte do corpo é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. Então, os espiritistas frequentam as reuniões, alheios ao esforço autoeducativo, porque isso depende do esforço próprio, não é algo que vem de fora, é a gente que precisa se autoeducar, guardando da espiritualidade uma vaga ideia do seu e continuam no seu egoísmo habitual. Aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão. Chegavam ao recinto aquelas entidades perturbadas, em pequenos magotes, seguidas de orientadores fraternais. Se eles chegaram ali, é porque tem os orientadores levando eles para esse lugar. Pareciam cadáveres erguidos do leito de morte. Alguns se locomoviam com grande dificuldade. Tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos e estropiados, segundo o símbolo evangélico. Em maioria, esclareceu Aniceto, são irmãos abatidos e amargurados, que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Aqui poderemos observar apenas sofredores dessa natureza, porque o santuário familiar de Isidoro e Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Cada agrupamento tem seus fins. Com efeito, os recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão fisionômica. As senhoras em pranto eram numerosas. O quadro consternava. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, calcando regiões feridas. Não eram poucas as que traziam ataduras e faixas.
Muitos, disse o mentor, não concordam ainda com as realidades da morte corporal. E toda essa gente, de modo geral, está prisioneira da ideia da enfermidade. Presa à ideia da eternidade, da enfermidade. Continuam se acreditando doentes. Existem pessoas, e vocês como médicos as terão conhecido largamente, que cultivam as moléstias com verdadeira volúpia. Apaixonam-se pelos diagnósticos exatos, acompanham no corpo com indefinível ardor a manifestação dos indícios mórbidos, estudam a teoria da doença de que são portadoras, como jamais analisam um dever justo no quadro das obrigações diárias, e quando não dispõem das informações nos livros, estimam a longa atenção dos médicos, os minuciosos cuidados da enfermagem e as compridas dissertações sobre a enfermidade, de que se constitui voluntárias prisioneiras. Sobrevindo à desencarnação, é muito difícil o acordo entre elas e a verdade, porquanto prosseguem mantendo a ideia dominante, a ideia que permeou a sua vida, a maioria da vida na Terra, que é a ideia da doença. Às vezes, no fundo, são boas almas, dedicadas aos parentes do sangue e aproveitáveis na esfera restrita de entendimento a que se recolhem. Mas, no entanto, carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos. Então, essa coisa de ficar com atenção na doença, ou então não tem a doença, mas fica procurando a doença, procura outro médico, continua com sintomas, chega num lugar com um monte de remédio e faz questão de mostrar para todo mundo, olha quantos remédios eu tomo, quem precisar de remédio pode vir me pedir que eu tenho. Isso, a gente acaba viciando a mente durante toda a vida, e aí quando desencarna continua com essa ideia de que continua doente. Então, isso pode ser um hábito. E o que é o hábito? É a ação que se repete com frequência e regularidade, é uma mania. Comportamento que alguém aprende e repete frequentemente. E aqui um exemplo, tinha péssimos hábitos. Mas não é o caso aqui. Aqui a gente está dando o exemplo do hábito de tu ficar não, eu tenho essa doença. Eu preciso me cuidar porque eu tenho essa doença, eu tomo meus remédios. Apaixonam-se pelos diagnósticos. E tem vários vídeos na internet que sugerem essa desconstrução, né, dos maus hábitos, que é tu fazer repetidamente por 21 dias alguma coisa, e aquilo depois de 21 dias torna-se um hábito. Isso são teorias da internet, mas só a título de conhecimento nós trazemos aqui. Às vezes funciona, às vezes não. E num gesto diferente, nosso instrutor considerou: demoramo-nos todos a escapar da velha concha do individualismo. A visão da universalidade custa preço alto e nem sempre estamos dispostos a pagá-lo. Não queremos renunciar ao gosto antigo. Fugimos aos sacrifícios louváveis. Nessas circunstâncias, o mundo que prevalece para a alma desencarnada, por longo tempo, é o reino pessoal de nossas criações inferiores. Ora, desse modo, quem cultivou a enfermidade com adoração, submeteu-se-lhe ao império. É lógico que devemos, quando encarnados, prestar toda assistência ao corpo físico, que funciona para nós como vaso sagrado. Mas remediar a saúde e viciar a mente são duas atitudes essencialmente antagônicas entre si. A palestra era magnificamente educativa. Entretanto, o número crescente de entidades necessitadas chamava-nos à cooperação. Muitos choravam baixinho, outras gemiam em voz alta. Depois de longa pausa, Aniceto advertiu: vamos ao serviço. Para nós, cooperadores espirituais, os trabalhos já começaram.
A prece e o esforço dos companheiros encarnados representarão o termo desta reunião de assistência e iluminação em Jesus Cristo. E aqui termina o capítulo. E essa menção à velha concha do individualismo fez-me lembrar do primeiro capítulo do livro Os Mensageiros, onde ele cita ali o homem velho. Ele nos compara a um caramujo, né, onde a sua conchinha ali é o egoísmo e o orgulho. É o homem velho que a gente precisa se autoeducar, deixar os velhos hábitos, os velhos vícios mentais, aquelas coisas repetidas que a gente gosta de fazer, é tentar desapegar daquilo e partir para o homem novo, para os novos hábitos, os hábitos do espírito. Então, bom estudo para todos nós, fiquem com Deus e até o próximo capítulo.